Boa noite a todos. Estamos nas aulas de atos processuais trabalhistas. Já tratamos sobre várias coisas e agora, hoje, nós vamos tratar sobre outra qualidade que diz respeito às partes no processo. Quero que vocês deem uma olhadinha na substituição processual, que tem a sua base legal no artigo 18 do CPC. Mas de prima, a gente tem que colocar um macetão aqui para vocês. Leu substituição processual na Justiça do Trabalho, faça a ilação automática de sindicatos. É isso que nós vamos falar. A possibilidade que o sindicato possa entrar com uma ação em prol dos seus representados. E olha só, por isso que eu quero que vocês peguem o artigo 18 do CPC. Porque a gente está falando de legitimação ativa para propor ações. O artigo 18 fala algo bastante óbvio. Só quem tem essa legitimação ativa para propor ações é o titular do direito material. Então, se alguém bate o meu carro, o único que pode entrar com esta ação sou eu, porque eu sou o titular material daquele veículo. Eu posso até constituir um advogado para que ele entre com esta ação para me representando, mas eu sou o titular do direito material e eu que exerço aqui, ainda que por um advogado, os direitos e deveres processuais de parte no processo. Na substituição processual, eu tenho alguém que não é titular dos direitos materiais, que ainda assim terá a hipótese legal dada pela lei de entrar com uma ação como parte no processo, não como representante. Então diz o artigo 18 que ninguém poderá pleitear em nome próprio o direito alheio, uma coisa que não é sua, que não é titular do direito material. Aí tem uma vírgula, salvo as hipóteses legais. Então, o sindicato não pode atuar como parte no processo de uma coisa que não é dele. Por exemplo, as condições de insalubridade que tem uma categoria profissional em determinada empresa. Então, para ele entrar como parte, ele vai ter que ter uma autorização legal para tal. E é isso que nós estamos tratando, de substituição processual. Quando o sindicato tem legitimação ativa para propor uma ação como se fosse parte do processo, ainda que não seja o titular do direito material. Isso quer dizer o quê? Que o sindicato, por exemplo, poderá fazer acordo, poderá, uma vez impetrada a ação, desistir daquela ação. Isso são esses deveres processuais de quem é parte no processo. E aí a substituição processual, de acordo com a aula anterior que nós tivemos aqui de videoconferência, e nós tratamos de procuração, o sindicato, a rigor, não necessitaria nem pedir autorização para os seus representados para entrar com essa ação, ou seja, não é necessário nem sequer procuração. A procuração do advogado é a hipótese legal que autoriza a substituição processual. Ainda que os sindicatos, isso eu acho até oportuno, conveniente, indicável aos sindicatos, é informar aos seus representados a necessidade de entrar com uma ação em uma assembleia e colocar em ata esta hipótese autorizada pelos maiores interessados, os trabalhadores, de entrar com alguma ação. Mas isso não é necessário, é só indicado, ok? Até com a questão de direito à informação dos representados. Quais são essas hipóteses legais? Por exemplo, as que estão aqui elencadas no slide, mas que não são exaustivas. Existem outras hipóteses legais previstas em lei, mas são leis que foram tacitamente derrogadas porque tratam de situações que já não existem mais, de fato, no mercado de trabalho. Então, o que está aí enumerado como hipóteses legais de substituição processual são as que a doutrina e a jurisprudência reconhecem como hipótese de substituição processual do sindicato e que são realmente efetivadas.
Vou dar como exemplo o parágrafo único do artigo 872, que trata justamente do quê? Eu posso ter em um dissídio coletivo uma sentença que constituiu direitos para aquela categoria profissional. Então, através de uma sentença normativa, eu tenho lá que os empregados conquistaram em março de 2020 o reajuste salarial de 20%. Chegando em maio, a empresa que já foi comunicada dessa sentença, ela simplesmente dá um reajuste de apenas 2%. O sindicato pode entrar com esta ação de cumprimento para cumprir aqueles direitos que estão na sentença normativa para os seus representados. Isso é muito importante. Isso aqui é apenas um exemplo das várias outras hipóteses legais que aparecem aí no slide. É que isso aí vai suscitar algumas hipóteses interessantes para o trabalhador, como, por exemplo, a interrupção da prescrição trabalhista. Como vocês já viram em semestres anteriores, a prescrição que está na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, ela expõe que se você não entrar com 2 anos após, por exemplo, a extinção do teu contrato de trabalho, reclamando os últimos 5, esse direito será extinto. Então, nessas hipóteses, uma das características de entrar como ação o sindicato como substituto processual é barrar justamente a prescrição. Isso é muito importante. Legal? Mas aí você fica preocupado, mas espera aí. Aquele sindicato, eu tenho dúvidas sobre a idoneidade do sindicato e tal. E é mesmo o sindicato que eu tenho dúvidas sobre a idoneidade dele que vai negociar o meu salário, negociar direitos materiais meus? Como é que fica isso? Sim, é isso mesmo que eu estou falando. Ele vai ter essa possibilidade legal de entrar com uma ação sobre, por exemplo, insalubridade, periculosidade, ou a última hipótese que aparece no slide ali da Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS, de compelir o recolhimento do FGTS para a empresa que está sonegando para uma categoria. São hipóteses em que o sindicato pode, sem pedir licença para ninguém, entrar com ação. E aí você fica temeroso, o que é que o sindicato pode fazer com esse teu direito material que está em jogo. Nesses casos, pode o titular do direito material ingressar nesta ação feita pelo sindicato como assistente litisconsocial, inclusive participando de audiências, promovendo recursos, caso ele não esteja contente como o sindicato, como parte do processo, está levando o seu direito material, pode o trabalhador entrar como assistente litisconsocial nessa ação que é do sindicato. Ok? Então, a substituição processual aparece, portanto, como um instrumento de luta que dá legitimação ativa a esta luta sindical desses sindicatos mais ativos em prol dos direitos dos trabalhadores. As hipóteses estão aí, falta, portanto, se utilizar. Por quê? O próprio STF, ele vem há muito tempo reafirmando essas hipóteses de reconhecimento dessa legitimação ativa de forma extensiva para os sindicatos. E isso eu trago aqui a discussão justamente porque, com a reforma trabalhista de 2017 e as medidas provisórias que nós tivemos agora no ano de 2020 em função da pandemia de coronavírus, muito se debateu que a retirada de força dos sindicatos, quando o governo federal edita medidas provisórias ou uma lei como é a reforma trabalhista de 2017, dando maior força a algumas modalidades de direitos que podem ser negociados em acordos individuais e não coletivos. Daí a importância da gente ver uma leitura de direito material aqui na aula de processo, que é o artigo 611-A, que é que permite o sindicato negociar coletivamente, e o que é o 611-B, que o sindicato não pode negociar, é o núcleo duro. Então, nem toda negociação é possível de forma coletiva e muito menos de forma individual. Daí que a própria reforma trabalhista e as medidas provisórias agora, em função da pandemia, estão sendo discutidas em sua constitucionalidade
no STF. Embora nós já tenhamos, no caso da MP 927, por exemplo, liminarmente o ministro Marco Aurélio afastou essa inconstitucionalidade, falta o STF se pronunciar sobre a reforma trabalhista, a MP 936, que também já foi questionada, justamente nessa questão do acordo individual prevalecer sobre o coletivo e essa retirada de poderes do sindicato em prol da luta dos trabalhadores. Isso está sendo discutido constitucionalmente, mas em todo caso, as hipóteses em que o sindicato pode entrar com ações trabalhistas em prol dos trabalhadores, isso está plenamente vigente, que é justamente aqui a substituição processual que acabamos de ver. Para finalizar a aula de hoje, vamos falar um pouquinho também sobre reforma trabalhista, na questão da gratuidade de custas, de isenção de custas judiciais, para quem e como posso fazer isso. Então, aqui houve sim uma mudança importante após a reforma trabalhista de 2017. Continua sendo uma faculdade dos juízes e dos tribunais conceder ou não aqui de ofício a hipótese da gratuidade da justiça. Porém, a grande mudança aqui é justamente o parágrafo 4º do artigo 790, que além dos requisitos expostos no parágrafo 3º para que alguém tenha esse benefício processual de ser isentado do pagamento de custas e emolumentos, quando ele demonstrar, e aí que é a grande palavra, quando ele comprovar este requisito que percebe um salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do benefício previdenciário, que hoje estaria aí por volta de R$ 2.450. Ele tem que comprovar isso, juntando documentalmente aos autos esta comprovação de sua hipossuficiência. E essa é a grande questão que nós temos aqui no parágrafo 4º, oriundo justamente da reforma trabalhista de 2017, que trouxe algo que não era muito comum na prática trabalhista. Por quê? Bastava-se a declaração pelo advogado, pela própria parte, próprio punho, juntado aos autos, que era o suficiente para que isso já solucionasse a questão da possibilidade do juiz dar esse benefício processual. A reforma trabalhista, ela requer justamente que você comprove essa condição de hipossuficiência documentalmente, juntando aí os teus gastos pessoais, o teu salário, que não é compatível, e a partir daí será concedido ou não os benefícios da gratuidade da justiça. Partindo aqui para o outro slide, já finalizando a aula, esta hipótese ela também é importante, e principalmente aqui em Joinville, onde a gente tem essa atividade industrial muito grande, além de outros setores da nossa economia, que é as hipóteses da insalubridade, periculosidade, acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais equiparadas a acidente de trabalho, que requer a atuação de um perito. Esse perito pode ser médico, pode ser um engenheiro do trabalho, também pode ser peritos contábeis para as hipóteses de cálculos trabalhistas. Para isso eu tenho os honorários periciais. E o que é que nós temos aqui? Aquele que perder a pretensão do objeto da perícia em tela, ele vai ter que pagar esses honorários periciais. E aí que vem a grande diferença na reforma de 2017. Lendo ali no comecinho do slide o caput do artigo 790b, ele diz que vai pagar quem perdeu o objeto da perícia, vírgula, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Ainda que eu tenha a isenção de custas, eu talvez não tenha a isenção de honorários. Por isso a palavrinha ainda que, ela é muito importante, porque antes da reforma trabalhista estava a palavra salvo. Essa é a grande diferença, ok? Então, se você não tiver uma aparência de direito violado, de insalubridade, periculosidade, doenças ocupacionais, acidente de trabalho, o advogado hoje pensa duas vezes antes de pedir isso, porque talvez o seu cliente tenha que pagar honorários periciais. Talvez por quê? Porque o parágrafo 4º, também oriundo da reforma trabalhista, ele coloca uma condicionante. Se você não receber crédito suficiente naquela ação e tiver
os benefícios da gratuidade da justiça, talvez esses honorários periciais passem para o Estado pagar, ok? E aí, passados já alguns anos da reforma trabalhista, a coisa foi assentando e os juízes, pelo menos aqui na comarca de Joinville, vêm aplicando esse parágrafo 4º, e quando tem a gratuidade da justiça e não ganhou créditos suficientes, ele vai dar essa hipótese para a União pagar, que continua sendo assim a tônica dentro da grande massa de ações trabalhistas aqui na nossa comarca. Interessante colocar também o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, que são novidades aqui da reforma trabalhista. O primeiro deles é que esses honorários periciais, conforme o caso concreto, podem ser importantes no seu arbitramento. E aí a possibilidade, mas não a obrigação, de parcelamento desses honorários. Assim como algo que estava já como uma OJ do TST, passa a nível de lei federal, que é o parágrafo 3º do artigo 790b, que fala que a impossibilidade de que a empresa adiante honorários periciais, por exemplo. Alguns juízes, aqui mesmo na comarca de Joinville, faziam isso. Agora eu tenho essa vedação legal. Por quê? Porque eu dependo do resultado da perícia para ver quem é que perdeu o objeto da perícia e só a partir daí eu mandar arbitrar o valor da perícia e quem irá pagá-la, ok? Então, destas formas aqui, com o benefício da justiça gratuita, eu vou aplicar isso nas custas, na possibilidade ou não de pagamento de honorários periciais pelo reclamante, que sim, vimos que é possível em alguns casos, e nós temos algo que não mudou com a reforma trabalhista, que é alguns casos específicos de isenção de custas, que é justamente para a administração pública, que é o 790A, inciso 1º, que não alterou, e para aquele que pode entrar com uma ação, que é o Ministério do Trabalho, que tem legitimidade ativa para entrar com ações, e também pode perder ações, mas não será condenado em custas, ou seja, para que ele possa fazer um recurso sobre aquela sentença que lhe foi improcedente, não terá a obrigação legal de fazer esse preparo com pagamento de custas, ok? Então, na próxima aula, nós continuamos com essas questões peculiares dos atos processuais. Uma boa noite e fiquem bem.